Olá, estamos começando mais um Primecast. Hoje uma convidada sempre muito especial estar com ela, a doutora Adriana Belotti. Aqui pelo Instagram nós descobrimos que ela é doutora em reabilitação oral, faz prótese e estética dental. Um atendimento multidisciplinar integrado é o que ela preza. Doutora Adriana, prazer, seja bem-vinda ao nosso Primecast. Prazer é meu estar com vocês, né? Fiquei muito contente com o convite, meu primeiro podcast. Legal, que honra. E assim, eu falo que eu sempre fui muito aberta assim, a novidades, né? Então, independente da fase de vida que a gente está vivendo, independente da história que a gente tem, eu falo que a vida é uma constância, né? Sim. Então, todo dia é um novo dia e essa experiência para mim aqui está sendo muito legal. Desde o convite, né, da doutora Thaís e da Tayane, são pessoas que eu acompanho há tanto tempo, né? Então, vamos lá. Vamos conversar. Esquecemos que a gente falar da conhece. doutora Thaís. Pois é, nem ela pensa que é só ela o podcast. Então. É só porque, tipo assim, eu achava que a gente ia fazer um podcast, né? Falei, vamos fazer um podcast, a gente conversando. Ela, e daí? Falei assim, não precisa de nada não, é só pega o celular, coloca pra filmar ali e a gente conversa, entendeu? Porque eu achei que podcast era assim, não tava todo isso daqui, né? Sim. Mas aí a Tayane investiu em fazer o podcast mesmo do jeito que era, né? Sim, tá sendo muito legal. Aí né? agora ela tá só porque foi ela que esqueceu de falar de mim. Desculpa. Desculpa. Mas É vocês porque- foram uma ótima dupla, viu? Muito boa dupla. Modéstia à parte, acho que a gente tá... Sim. A gente ainda nem saiu no tapa. Não. Quase 3 anos de Quase 3 sociedade. anos, porque eu sou muito boazinha, claro, né? Porque ela é a irmã mais nova e você é a irmã que, né, Isso, entendeu? Mais é. ajuizada, até parece, né? A gente que sabe. Mas é legal, que eu falo que eu conheço vocês duas, assim, há muito tempo, né? Muito tempo. E acompanho bem de perto, né? Na realidade, a Tayane, né? Que foi minha aluna, né? E muito especial, por sinal, uma fase muito boa da minha vida. E depois a Thaís, né? Que eu trabalho junto há tanto tempo. Então, é muito legal ver a junção, né? De duas personalidades, assim, diferentes, mas se complementam tão bem. E que não tem erro, assim, é um sucesso. Já é um sucesso na sociedade, na clínica, né? E essa experiência aqui de ver vocês duas, assim, com esse perfil diferente, está sendo muito gostoso, viu? Parabéns. Obrigada, Dri. Dri, se apresenta pra gente, por favor. Meu Quem Deus, é a né? Adriana Belotti? Então eu tava até tava pensando hoje antes de vir pra cá no caminho, eu falei, meu Deus, uma das coisas mais difíceis pra mim é falar de mim, né? Eu gosto, assim, o meu perfil é mais, assim, estar por trás, né? Estar fazendo. Então, se eu tivesse que me definir, eu seria, assim, uma pessoa que gosta de fazer, né? De ser ponte para que as coisas aconteçam para as pessoas, assim, é isso que eu me sinto ao longo dessa vida toda. Mas é difícil, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, gosta de conviver com as pessoas, adoro conversar, então, né? Isso para mim aqui é bem bacana. Mas como eu acabei de fazer 50 anos, né? Então, para mim é um marco, assim, chegar aos 50 anos e olhar para minha vida mesmo e fazer, assim, uma reflexão de onde eu vim, né? E onde eu cheguei e ainda onde eu quero estar, né? Tem muitas pessoas que falam assim, você nunca vai ser nada se você não souber onde você quer chegar. Para mim é um pouco diferente. Eu falo, você nunca vai ser nada se você se esquecer de onde você veio, né? E também de você esquecer tudo que passou por você para tornar você o que você é hoje. E isso vai te dando força para seguir em frente e acreditar que você é imparável mesmo. Imparável porque você tem uma base familiar, uma base religiosa, e você levando isso com você ao longo do tempo, naturalmente as coisas vão acontecendo e deixar fluir, né? Então minha vida sempre foi muito assim, né? Desde a minha infância, tudo que eu galguei sempre foi muito baseado assim, quem eu era, né? Então eu era Adriana Belotti, então eu trazia uma história de família muito forte, assim, de desbravar, né? De começar as coisas, sempre começando as coisas, né? Desde a minha família italiana, né? Sempre baseada na agricultura, então abriu terras aqui em Maringá, chegaram em Maringá, né? Meus pais deixaram Marialva, né? Que eles eram de Marialva, para começar a história deles aqui em Maringá, né? Então eu venho de uma infância de muita escassez mesmo, de um tempo onde não existia nada, né? Até minha infância foi no sítio, né? Então a gente se mudou para a cidade em busca de estudo, porque o meu avô
plantou essa ideia na nossa família, né? Nós tínhamos terras aqui em Maringá, numa região muito valorizada hoje, e meu avô, no leito do hospital, ele doou a terra, né? A terra mais cara, que era na cabeceira da estrada, para se construir uma escola para as crianças da região, porque não tinha, né? Na época tinha estudo só até o 4º ano primário. Ele sabia que quando as crianças daquela região chegassem no 4º ano primário, não ia ter onde estudar. E na época era muito longe de Maringá, né? Hoje essas terras aqui em frente a Uningá, na saída para Astorga, é muito, mas na época era muito longe. E aí, assim, isso me fez, assim, ter muita coragem para que quando a gente se mudou para a cidade, eu vim, então, de uma escola que era uma escola municipal, né? Com estudo, assim, bastante simples, uma forma, né, muito simples de estudar. E na época, meu pai fez esse sacrifício para que a gente investisse no estudo, né? Porque ele sabia que de onde nós estávamos, para o que ele sonhava para nós, era só os estudos que traíam, né? E aí, na época, tinha um colégio que era um colégio muito forte, né, no ensino, que era o Colégio Santo Inácio, que a média era 7,5, era uma lista de espera para se entrar naquela escola, mas a gente tinha uma pessoa amiga que estudava lá e eu consegui. E na época, assim, eu lembro que era muito sacrificante para meu pai conseguir pagar essa escola e para eu estudar lá. Na época, assim, você era criança ou já Eu adolescente? tinha 11 anos, né? 11 anos. Então, eu entrei na 5ª série. E aí foi muito isso, porque assim, eu olhava para tudo aquilo, sabe? Para as pessoas que estudavam ali, para as condições daquelas pessoas e para a minha história. E eu olhava assim, não para o que eu era, mas para o que eu poderia ser. E sempre com muita convicção de que a gente conseguiria, né? E foi assim. Então, assim, hoje o pessoal fala de muito bullying, essas coisas. Na época não era bullying, era assim... O que você passava, o que você ouvia, o que você sentia, a gente muitas vezes entendia aquilo como um estímulo, né? Um estímulo para falar, não, tudo bem, eu ainda não tenho isso, ainda não posso isso, mas eu tenho um caminho a seguir, né? E não levava aquilo para um rancor, para uma tristeza. Eu olhava para os meus pais e olhava e falava, poxa, eles não precisam saber que eu passo por isso, eles não precisam entender isso. Então, eu não trazia aquela tristeza para casa. Eu chorava muito assim, em cima dos cadernos, para fazer a tarefa sozinha, né? Porque eu não tinha um apoio. E isso sempre foi me levando muito à frente. E eu me lembro assim, quando a gente chegou no 3º colegial, né? Na época, a maioria dos alunos iam para o Nobel, né? Porque Sim. Era o cursinho, né? E eu não tinha condições de ir para o Nobel. Então, eu tive que ficar naquele colégio até o último ano, né? No 3º. E nós ficamos em 13 alunos só. E isso me fez realmente me dedicar muito mais e passar no primeiro vestibular em odontologia na UEM. Talvez se eu tivesse ido para um colégio maior, com mais alunos, eu talvez tivesse me perdido um pouco, né? Assim, talvez, não sei. Porque a gente não tem que pensar no que seria, né? Mas como foi. Então, é isso que eu sempre penso muito assim. Eu falo, poxa, você vai trabalhando, né, as suas dificuldades, mas para abrir oportunidades, Sim. sabe? Então, isso me trouxe uma grande base para seguir em frente, sabe? Então, a minha infância foi mais ou menos isso. Muito feliz, né? Com muito amor, porque eu falo assim, amor, sem faltar amor, nunca faltou amor, né, dos meus pais. E esse amor, assim, às vezes não chegar à noite, assim, meu pai chegava à noite, né? Cansado de ter do trabalho e ficava trabalhando aí comigo, fazendo às vezes uma tarefa que ele conseguia lá naquela parte primária, né? E aí depois as coisas foram acontecendo. E sempre foi criado assim, ele sempre falava assim, pensa sempre se isso é para o seu bem. Se for para o seu bem, para o seu crescimento e não invadir, né, nada do outro, não causar nenhum problema para o outro, você vai e faz, sabe? Então eu sempre tive muita liberdade de escolhas, né? Eu falo que talvez meus pais, pela inocência, né, ou por serem leigos, né, das dificuldades do mundo, assim, talvez isso me ajudou a experimentar as coisas, sabe? E sempre me deu muita coragem mesmo, né? Eu lembro uma vez que eu era pequena, assim, e que minha mãe, como não tinha ninguém que ajudasse em casa, ela abriu a porta, assim, da casa e falava assim, pode ir brincar, né? E aí eu tinha um funcionário, assim, do meu pai, que era minha babá, né? Eu ficava sempre ali brincando com ele. E aí eu falava sempre assim, olha, eu quero andar a cavalo. Ele tinha que ir lá preparar o cavalo, né, para que eu arrear o cavalo para que eu fosse andar. E aí chegou uma hora que ele falou assim, não vou mais fazer, eu tô com outro serviço, isso aí, né, me tira o tempo do meu trabalho. Aí eu falei, tudo bem, né, eu fui lá, peguei o cavalo sozinha, botei só uma cobertura no cavalo e fui andar. E aí eu lembro que o cavalo disparou e como não tinha onde segurar, eu caí para um lado e fiquei. E o cavalo apareceu sozinho lá. E depois eu cheguei e ele falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, nada, eu só caí do cavalo e amanhã eu vou tentar de novo, entendeu? E aí até que eu aprendi a preparar o cavalo.
sozinha, né? Então são coisas que parecem coisa boba, mas que nos dão segurança para um passo maior que a gente vem depois, né? Você é a filha mais velha, Adri? Só do meio. Você é do meio? Porque eu vejo essa independência assim, sempre no mais velho, né? Não, que eu tem tenho que um irmão, conquistar. né, mais velho, mas eu falo que era eu e ele só, a gente tinha, eu falo, uma infância vivida ao ar livre, na natureza, onde você não tem muitos brinquedos prontos, você não tem muitas facilidades, você é obrigada a criar. Então, assim, o meu perfil criativo, que eu assumo que eu tenho, porque eu gosto muito de criar as coisas, é disso, é de você ter que inventar, sabe? Então, acho que muito isso é o que a gente não enxerga tanto. É o tédio que hoje não deixam mais as crianças terem, né? Então, a gente saía, por exemplo, assim, vamos explorar. Vamos explorar hoje pimentas. Cada pé de pimenta que a gente achava era a vez de um experimentar. E tinha que pôr na boca e mastigar. Eu e meu irmão, entendeu? Era assim as brincadeiras, sabe? Teve uma vez que a gente começou vamos achar a caixa de, como é que fala? De abelha, enxame de abelha pra derrubar. Entendeu? Aí teve uma vez que a gente levou tanta picada que a gente teve que se esconder da mãe, porque senão a gente talvez fosse apanhar de ter feito isso. Mas são coisas assim que você se expõe ao perigo, à tentativa, ao erro, ao acerto, isso vai te dando coragem. Então isso é um crescimento mesmo, né? E eu falo que a nossa vida inteira foi assim. Eu sempre estive próximo de pessoas sempre maiores do que eu, sempre que sabiam mais do que eu, né? Porque tem um amigo meu que sempre falava assim, olha, eu quero ser pequena entre os grandes, sempre, né? Para sempre poder aprender. E eu sempre observei muito. Então, embora eu fale muito, mas em muitos momentos eu sabia a hora de ouvir, né? Então, sempre observando muito o outro e aprender, sabe? Então, isso foi me trazendo, assim, bastante conhecimento, eu falo, da vida mesmo, né? Porque eu falo, minha maior riqueza hoje não são imóveis, né? Eu tenho o suficiente para minha vida ser uma vida tranquila, confortável, mas meu maior conhecimento foi, assim, de observar pessoas, aprender com pessoas e estar com pessoas, né? Isso tanto, assim, aqui, por exemplo, como viajando, né? Que é o meu maior, assim, a maior paixão é a viagem, né? Mas assim, mais ou menos isso, né? E que momento da vida que a Adriana Belotti decidiu que queria ser dentista? Eu, na fila da inscrição do vestibular. Mais ou menos isso. Na época era assim, a ordem era, eu tinha que estudar e tinha que vencer, né, na vida através do meu trabalho, que viria através da minha formação. E pro meu pai, ele queria uma filha advogada, né? Tanto que a minha irmã se formou advogada, é uma belíssima advogada, tem uma irmã mais nova, maravilhosa, né? Mas era a minha vez, né? E aí meu pai tinha expectativa de que eu fosse uma advogada. Eu gostava de me comunicar, tudo. E daí eu fui para a fila da inscrição do vestibular, e daí na época, como a gente estava esses 13 alunos estudando no terceiro, a maioria ia fazer medicina, engenharia e tal, e tinha um ou dois que ia fazer odontologia. E na época, odontologia era medicina e odontologia, na UEM eram os cursos mais concorridos. E eu falava assim, é o primeiro vestibular, né? Eu não tenho muita obrigação, assim, eu sabia que eu tinha que passar, mas também não tinha aquele peso, né? Vou experimentar como é. E aí, na fila do vestibular, eu fiquei pensando, na fila da inscrição, eu falei, caramba, naquela época não era inscrição online, né? Tinha que ir lá, se inscrever. Né? E eu falei, eu vou fazer odonto, que é mais concorrido, porque daí se eu não passar, eu vou falar assim, não passei porque era muito concorrido, né? Entendeu? E aí eu fiz pra odonto. Quando eu cheguei em casa, que eu falei pro meu pai, nossa, foi uma decepção. Foi mesmo, assim, sabe? Porque ele sabia que a odontologia era embora fosse uma faculdade pública, mas era uma faculdade que demandava condições financeiras, porque é muito instrumental, muito material. Ele tinha essa noção. Mas até então ninguém acreditava muito, né? Porque realmente era bem difícil entrar. E daí foi assim, né? Eu fiz o vestibular, eu era uma aluna bastante dedicada, eu falo assim, não, inteligente ou não sei, eu era dedicada, né? Então eu sempre levei muito, muito a sério os meus estudos. E aí fazer o vestibular foi uma coisa assim, fui lá fazer uma prova e foi muito tranquilo mesmo, sabe? Mas na época eu tinha, na redação, assim, tinha sido bastante polêmico o tema. E daí eu fiquei meio achando assim que eu não tinha feito uma redação boa, porque eu zerava ou eu tinha ido muito bem. E aí, poxa, não... Você lembra o tema da redação? Eu lembro. Era assim, tinham várias pessoazinhas assim, e aí vinha uma máquina e tirava uma assim. Era uma coisa muito política, né? A massa, né? E você tendo que se destacar, né? Da multidão ali, de alguma maneira. E eu lembro disso, porque me marcou muito, sabe? E eu gabaritei na redação, entendeu? E eu passei, né? E aí eu falei, e agora, né? Como é que vai ser? E aí eu entrei, e eram assim, eram 20 alunos na turma, todos vindos de bons colégios, todos alunos, né, com bastante, que tinham se preparado bastante para estar ali e tudo.
E eu lembro que uma primeira já dificuldade... sabiam que era dente, porque você... Sim, até muito, então... né? Até então. E as pessoas pareciam que todo mundo se conhecia, porque a maioria vinha desses colégios que eram, né, de mais alunos em turma e tal, e eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, né? E aí as duplas foram se formando por ali e tal, e aí acabou que eu fiquei sobrando, né? E vinha uma outra pessoa de fora, que estava vindo de Curitiba, que também ficou sobrando. Aí eu falei, vamos nós duas então, né? Era uma outra Adriana também. E aí foi o meu maior presente da faculdade, né? Porque essa menina, ela não tinha famílias, ela veio sozinha para Maringá e ela era bancária. Ela trabalhava à noite no banco para estudar durante o dia. Era uma batalhadora, sabe? Então, ela me puxou para cima de um tanto, assim... Porque eu vinha nesse ritmo de me esforçar para conseguir as coisas. E ela realmente veio a calhar com o que eu precisava. Ela me ensinou ainda mais isso, reforçou ainda mais isso, a vencer as dificuldades. E daí, na época, eu consegui um emprego na biblioteca da faculdade, trabalhava à noite como videotecária e fazia o curso de dia para bancar, né, as minhas despesas. E aí, depois, com o tempo, eu me dediquei a tentar, assim, dentro da odontologia, conseguir alguma oportunidade. E aí vieram as oportunidades de tentativa de bolsa de pesquisa, né? Daí eu me inscrevi, consegui um projeto de pesquisa, que daí tinha uma bolsa remunerada, então eu pude parar de trabalhar à noite na videoteca e consegui cursar meu curso. E aí eu auxiliava essa minha parceira assim, ela trabalhava à noite, e aí nas vésperas de prova eu ficava estudando, ela saía do trabalho, ia para minha casa, a gente revisava a matéria e ia direto fazer as provas, sabe? E graças a Deus nós duas conseguimos nos formar muito bem, né? Tanto ela quanto eu fizemos mestrado, doutorado, né? Seguimos os nossos sonhos, assim, então, mas baseado nisso, assim, baseado em realidade, sabe? Não adiantava, de repente, ali na época, eu me juntar a uma pessoa que tinha outro padrão de vida, outro estilo, né? De estudar e de tempo das coisas, né? Então, enfim, Deus foi sempre abrindo os caminhos, sabe? Então, foi muito bacana. E aí, durante a faculdade, assim, eu sempre fui muito assim, aquela história, você tem que estar preparado para a oportunidade quando ela aparece. E nem sempre, né? Na minha visão, assim, às vezes você tem que abraçar a oportunidade e depois você se prepara. Sim. Entendeu? Porque na vida nem sempre vai ser uma regra isso, né? E aí, na primeira, segunda semana de aula, um professor, assim, bem mais velho e tal, entrou na sala e falou assim, olha, eu preciso de 2 calouros. Eu só fiz assim. Eu levantei a mão, eu e mais um amigo. Eu não sabia para que era, né? E aquilo ali foi o divisor de águas, né? Da história da minha vida dentro da odontologia. Porque embora eu não tivesse nenhum parente dentista, não tivesse nenhum tipo de contato, nada, foi ali que eu entrei para um grupo, né? Que se formou, onde tinham professores, alunos já dos anos, né, veteranos, e esses 2 calouros iriam apresentar num congresso nacional o projeto, né, de educação do curso de odontologia da UEM, que era inovador, foi o primeiro do Brasil, que era um currículo integrado. E aí eu fui uma das calouras, então, que apresentou. E ali eu ganhei um espaço, porque eu era muito comunicativa e gostava, era interessada. Se me dava alguma coisa para fazer, eu realmente fazia. E aí eu comecei a vivenciar esse mundo entre os professores, sabe? E aí nasceu uma paixão, né? Então eu levava o meu projeto de pesquisa que era em pediatria, né? A gente fazia pesquisa clínica em crianças, sabe? Testando materiais, restaurava dentes nas crianças com diferentes materiais. E ali eu percebi que eu não ia para pediatria, né? E aí foi fluindo. Mas sempre nesse convívio junto com os professores, né? E ouvindo muita coisa. Eu falava, meu Deus, que universo é esse, sabe? E daí, paralelo a isso, começou a nascer a paixão pela prótese, né? Então, foi já na faculdade? Na faculdade. A gente tinha, o curso era integral, e eu lembro que um dia apareceu uma paciente, que até aparecia com vocês, assim, uma paciente muito bonita, muito delicada, e quando eu a chamei para fazer o exame, ela sorriu, ela não tinha os 4 dentes da frente. Ela tinha cáries muito profundas, assim, com a destruição da coroa, e eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso aí vai virar prótese, né? E aí eu nunca esqueço, eu peguei ela numa manhã, e eu fiquei a manhã inteira com ela, preparando essas raízes para colocar provisórios. Na época eu lembro assim que eu não tinha material adequado, não tinha as facetas no tamanho certo, mas eu tinha o que eu tinha e eu usei aquilo e eu coloquei os 4 dentes assim nela, né? Mas a hora que ela se olhou no espelho, eu lembro como se fosse hoje, assim, o que ela, assim, a reação dela, sabe? E a minha, né? Em ver que eu tinha feito aquilo, sabe? Tava bonito? Não tava. Isso era que ano? 4º? Terceiro ano. Terceiro ano você já conseguia? Porque o currículo da UEM na época era 5 anos, né? E a prótese já era no 3º ano, e era sempre muito assim, a gente tinha muita prática clínica, né? Eu lembro que à tarde, então, eu passei a manhã inteira, passei o horário do almoço, e o professor, na época, era o meu orientador, ele chegou, ele olhou, terminando o caso, cimentando, ele falou, nossa, mas já ou ainda, né?
Eu falei, ai, ainda, professor, tipo, não briga comigo, porque eu tava sozinha, né? O pessoal foi embora, eu fiquei na hora do almoço sozinha. A gente tinha muito essa independência, né? O curso era um curso muito novo. Essa proatividade, né? Interesse. E o curso era novo, os professores, na época, todos os professores muito jovens, que tinham acabado de fazer os mestrados, tudo o pessoal de Bauru, que tinha vindo para Maringá, tinham investido, né, em Maringá como sua casa, né? Então, todo mundo tinha muita vontade de fazer e acontecer e deixar fluir. Eu acho que casou com isso. E aí esse professor olhou para mim e falou, poxa, mas que legal. Ele falou assim, você quer fazer estágio comigo, né, no meu consultório? Eu olhei e falei, eu quero. Não sabia nem o que era isso, né? E a partir dali eu comecei a estagiar, né? Estagiar no consultório dele. E aí a prótese virou minha paixão mesmo, sabe? Em relação a isso, a devolver, né? O que, porque, devolver sorrisos, quando a pessoa, alguns detalhes que você consegue adequar com estética, né? Com dentística e tal, mas a reabilitação mesmo, ela tem a prótese como base, né? Então foi aí que nasceu, foi com essa paciente, nesse momento, que nasceu minha paixão pela prótese mesmo, que sabe? história linda, eu há tanto tempo convivendo com você, eu não sabia essa história. Exatamente. E daí, assim, quando... Eu tô falando aqui, mas se vocês querem... Pode falar, é isso que a gente quer. E aí, como paralelo a isso, eu convivia muito, então, com esses professores e sempre em congressos e tal, e a gente sempre foi muito estimulado a apresentar trabalhos, né? Então, eu sempre, assim, qualquer caso clínico que a gente fazia, que ficava bonito, a gente já fotografava, já documentava e procurava professores, assim, tipo, olha, o que você tem de bacana pra gente poder divulgar? E a gente foi divulgando o nome da UEM, né? Então, sempre que tinha, assim, algum congresso, algum evento que envolvia apresentação de trabalhos, de acadêmicos, a gente estava lá. E aí nasceu minha paixão pelas viagens. Por quê? Esses congressos que tinham de professores, os professores da UEM faziam questão de ir, porque tinha os professores mais antigos, né, que tinham vindo de fora, que faziam com que isso, a UEM aparecesse para divulgar esse currículo. E aí a gente começou a pensar, mas poxa, como é que os alunos poderiam fazer para participar disso? E aí teve um primeiro evento, assim, que foi em João Pessoa, que a gente inscreveu... É a terra do nosso pai, né? Então, em João Pessoa, que assim, poxa, Nordeste, eu nunca tinha saído de Maringá, né? Tinha ido só para São Paulo, não conhecia nada. Não conhecia a praia Não conhecia. Foi uma coisa assim, que a gente falou, poxa vida, vamos tentar organizar isso. E aí, com a ajuda de alguns professores, a gente começou a falar, vamos montar um esquema para isso, né? Então, a UEM tinha um ônibus e nós tínhamos 40 e poucos alunos que queriam ir e queriam apresentar seus trabalhos. E na época a UEM, ela oferecia uma ajuda de custo, de diária, para quem saísse apresentar trabalho. E aí eu fui, né, na diretoria de pós-graduação, conversei, organizei isso assim, de uma maneira que a gente transformou todas as ajudas de custo, né, que os alunos iriam receber em dinheiro para pagar o combustível do ônibus da UEM, pra gente ir pra João Pessoa. Vocês foram de ônibus? De ônibus pra João Pessoa. E aí nisso... 3 dias? Nem sei, porque daí nós fomos parando, né? Entendeu? Aí nós montamos uma programação de viagem que a gente mais ou menos não existia Google, né? Não existia nada. Era assim, era um mapa, né? eu e os 2 motoristas sentamos um dia e falamos assim, olha, onde que nós podemos dirigir à noite e chegar de manhã? Dirigir à noite e chegar de manhã. E aí o tempo da viagem, para não ficar cansativo, nós passamos um dia em Porto de Galinhas, e assim, várias coisas nós fomos fazendo na ida, né? Até chegar em João Pessoa. Nós passamos de João Pessoa, fomos até Natal, passamos o dia em Natal e amanhecemos depois em João Pessoa, assim, fizemos, né, essa organização. E aí nasceu, assim, uma paixão mesmo. Mas como foi, assim, você já tinha uns 20 anos? Não, isso aí foi tipo o terceiro, eu me formei com 23, né? É, mais ou menos isso, entendeu? E aí você não conhecia a praia? Não conhecia nada. E a primeira praia, entendeu, que você conheceu foi tipo Porto Porto de Galinhas. Foi, exatamente. E assim, isso que foi o mais legal. Eu olhava para tudo aquilo e falava assim, eu nunca sonhei coisas para imaginar assim, eu sempre converso com as pessoas, eu falo, não crie sonhos inatingíveis para você não se frustrar e nem ficar ansioso. Deixa acontecer, mas vai fazendo dar certo, né? Então eu falei, poxa, a gente tá aqui. Esperando, né, poxa, olha, o ônibus não tinha banheiro, né? Tipo, assim, coisas absurdas que a gente vive, assim. Eu dormia lá na frente, num colchãozinho, junto com os motoristas, porque, teoricamente, eu tava tomando conta daquele pessoal, assim. E era assim, pessoal, essa é a Adriana onde é que a gente vai dormir? Calma, gente. Aí descia, pegava um orelhão, ligava no albergue, que era o albergue da juventude. Tem vaga em Salvador, vamos dormir em Salvador. Assim, entendeu? E foi dando certo, sabe? Foi uma viagem maravilhosa. Você lembra, assim, do sentimento quando você viu a praia? Eu me lembro exatamente assim, que eu cheguei onde meus pais não tinham chegado. Porque meus pais também não conheciam a praia.
Entendeu? Então, assim, é isso que sempre me moveu. Tudo o que eu consegui fazer a partir da oportunidade que eles me deram, né? E eu pude devolver muito disso para eles. Muito, assim. Eu sempre, assim, por anos, assim, tudo o que eu queria fazer era fazer a minha família ter uma retribuição do que eles tinham. Por exemplo, minha mãe e meu pai, eles jamais precisariam ter se mudado da onde eles moravam. O sítio era uma delícia, a vida deles era maravilhosa. Então, a minha mãe saiu daquela rotina, daquele conforto que eles tinham para enfrentar uma cidade. Meu pai tinha que acordar muito mais cedo para ir trabalhar. Minha mãe teve que enfrentar, assim, se colocar numa sociedade em que ela talvez não precisasse, né, assim, enfrentar os medos, os receios que ela tinha, em função da gente, entendeu? Então eu olhava para aquilo e falava assim, então inúmeras vezes eu levei eles viajarem assim para conhecer coisas e fazer coisas em função disso. Falava, poxa, mas foi através deles que eu consegui conhecer o mundo. A primeira vez que eu saí para o exterior, eu falo assim, foi a odontologia que me trouxe também, sabe? Então tudo o que eu sou, o que eu conquistei, o que eu conheci, né? Tudo foi em função do quê? Da oportunidade que eu tive através dos meus pais, né? Que enxergaram que o estudo traria pra gente oportunidades. Talvez eu não tivesse tido, né? Mesma coisa assim, ir pro mestrado, pro doutorado, o que eu enxerguei? Quando eu me formei, na época não existia pós-graduação aqui na região, era só São Paulo, e as especializações eram caríssimas, você tinha que se ausentar, você tinha que deixar de trabalhar, pagar, né, hotel, pagar, tudo, era tudo muito caro. E assim, quando eu me formei, eu fui trabalhar como clínica geral, porque eu tinha que ter certeza que realmente era a prótese que eu queria. Então eu trabalhava, eu tinha um emprego de manhã e tinha um emprego à noite, eu fui trabalhar em clínica de convênio para ganhar mão, para ganhar dinheiro mesmo, porque eu comecei assim, com 2 empregos, eu já ajudava minha família. Você já saiu formada, já saiu com o emprego certo? Antes de me formar, eu colei grau em fevereiro, e aí em dezembro, uma amiga, né, uma grande amiga que eu carrego até hoje, assim, ela tinha tido convite para trabalhar numa clínica de convênio e tinha uma outra vaga. E ela me perguntou, ela falou, você tem vontade? Eu falei, só que assim, a gente não tem diploma. Eu falei, vamos lá. E aí a gente foi, trabalhava de manhã nesse lugar. Eu lembro que a gente atendia assim, um paciente a cada meia hora e ganhava R$300, isso de manhã. Só que aí a partir dessa empresa, uma outra empresa ficou sabendo do meu trabalho. E aí me convidaram. E aí eu fui trabalhar à noite. E você fazia tudo? Fazia tudo, clínica geral. Até extração? Tudo. Porque a graduação, né, de outros tempos, ensinava tudo. Aí o aluno ia selecionando o que ele queria. Então, nós fazíamos extração de terceiro molar, fazíamos endodontia de molar, fazíamos aumento de coroa clínica, fazíamos tudo. Mas você ia depois, né, optando. Então, fazia tudo. E aí, eu fui trabalhar nesse outro lugar à noite, que era por produção. Então, eu tinha ganhado mão nesse emprego de manhã, agilidade. E aí, nesse emprego da noite, eu trabalhava por produção. E aí, tipo assim, nesse de manhã, eu nunca esqueço disso, eu tirava R$300 fixo. Teve um mês nesse da noite que eu tirei R$2.000. Entendeu? Então, naquela época, o que era R$2.000? Tipo, minha família nem sabia o que era dinheiro por mês. Porque meu pai era agricultor, ele viu dinheiro só na safra. E eu tenho uma filha que ganhava um salário, né, desse jeito. Então, assim, foi um grande salto. E isso no primeiro ano, só que daí eu nunca esqueço também. Em outubro desse primeiro ano que eu me formei, eu, assim, sempre tive esse sonho, essa vontade de dar aula, né? Baseado nesse convívio que eu tinha com esses professores. E aí, então, saiu a inscrição, né? Para o mestrado, para a prova de mestrado. E aí, existiam algumas escolas, na época, era a Unicamp, USP e Unesp, eram as grandes referências. E aí, na Unesp de Araraquara, era uma referência muito forte nas próteses móveis. E que em Maringá tinha uma certa carência. A gente tinha grandes nomes, né? A gente tinha professores que trabalhavam muito bem na área de prótese fixa, tudo, mas eu lembro bem, certo? Que tinha algumas necessidades, algumas carências nessas outras próteses, que são a prótese total, a prótese... Já avisando, né? E aí eu falava, procurando o seu diferencial. Eu tive uma formação excelente, né? Em algumas áreas da prótese e em outras não. Eu falei, então é pra lá que eu vou prestar. E aí, eu tinha ido apresentar trabalhos lá na Unesp de Araraquara e tinha observado, conversado com alguns alunos de graduação, como era o ensino, e eu vi realmente como era diferente, como era forte. E aí, eu tinha trazido os conteúdos já para estudar, então eu já estava me preparando para quando fosse sair a prova. E aí, quando saiu a prova, eu falei, eu tenho que prestar, né? E aí, o duro foi conversar com os meus pais, né? Dessa vontade que eu tinha, porque eu estava tão bem, eu trabalhava de manhã num trabalho, à noite em outro, e à tarde eu trabalhava no consultório particular. Aí você mudou para lá. Então, daí veio a prova, aí eu passei na prova, né? Eu lembro que tinha 300 e poucos candidatos, eram só 6 vagas.
E aí eles sempre abriram assim, depois a gente fica sabendo como a coisa funciona, eles abriram 6 vagas e depois das 6 vagas eles abririam mais caso eles vissem que tinha candidatos à altura. E eu peguei a 7ª vaga, entendeu? Então nunca foi fácil. Mas por quê? Porque eu vinha da UEM. E na época, quem era a UEM? Era uma faculdade muito nova, né? Eu lembro não tinha assim, esse nome. Não tinha, né? Porque essa era uma faculdade do interior do Paraná, né? E quando eu cheguei lá, primeiro a dificuldade foi falar para os meus pais, olha, passei. Então, o que foi, né, esse passar no mestrado? E na época, um professor foi na casa dos meus pais conversar e explicar o que era o mestrado, né, a oportunidade que eu teria e o porquê que eu teria que abrir mão, então, desses empregos que eu já tinha, desse ganho que eu já tinha financeiro para ir para lá. E sem bolsa, porque não existia promessa de bolsa no primeiro momento. Então, foi bem difícil. Meus pais, mais uma vez, falaram, pode ir, é para o seu bem, né? Você vai. E aí foi uma luta muito grande, porque chegar lá, só para vocês entenderem, naquela época não existia, por exemplo, pesquisar um artigo, né? A UEM não tinha isso, não existia periódicos na UEM. E todos esses periódicos estavam onde? Nas grandes universidades. Vinham através da solicitação por comute, a gente solicitava pela biblioteca, pagava por isso. E agora eu estava numa biblioteca... Ainda teve um pouquinho, então, assim, bem pouco. Exatamente. Já era... E na época, o que aconteceu? Eu não sabia entrar na biblioteca, procurar um artigo numa revista. E eu passei a conviver com alunos que eram todos dessas faculdades, entendeu? Tinha 1, 2 só que veio do Nordeste, né? Porque vinham muitos alunos do Nordeste fazer pós-graduação nesses centros. Mas eu tive muita dificuldade em relação a isso. Eu estava nivelando com alunos que tinham feito a graduação nessas faculdades, que conviviam dentro do ambiente, que eles tinham sido preparados pelos professores da graduação para ficar no mestrado ali já, entendeu? E aí, mais uma vez, eu tive que usar o jeitinho, né, que a gente tem que dar quando a gente quer muita coisa. Eu vinha do quê? Eu vinha de uma faculdade pequena, mas que eu tinha muito acesso aos professores. E aí, por exemplo, uma diferença que eu senti, lá eles não tinham acesso aos professores, eles tinham acesso àqueles professores orientadores que tinham criado eles. E só, então era um modelo engessado. E aí eu comecei a mostrar as facilidades e o que a gente poderia conseguir a mais. E aí partiu, por exemplo, a minha ideia deles irem para congressos, levar alunos como orientados para apresentar trabalho. Você começou a dar ideia para os professores. Os professores, assim, para os alunos da pós, os meus colegas de equipe, né? Eles te receberam bem, assim, bem, os colegas? Sempre muito bem. Mas assim, eu era o bichinho caipira, entendeu? Então foi muito grande, assim, né, a dificuldade para ganhar espaço, né? E aí eu vi, assim, o quanto eu tinha um déficit, assim, de aprendizado dentro da área que eu fui buscar. Então eu cheguei lá, eu vi realmente eu não sei nada. E aí eu assistia todas as aulas da graduação. Eu fazia as provas da graduação para poder nivelar conhecimento. E eu fui buscando. E daí quando teve depois a questão, assim, de você fazer a prova do mestrado para o doutorado, entendeu? A visão que eles tinham de mim era totalmente diferente, porque assim, além de eu conseguir acompanhar, eu abri, entendeu, algumas coisas novas para eles, assim, e eu realmente tive uma formação muito boa, sabe, durante o mestrado, foi muito desgastante, era muito sacrificante, mas assim, foi uma coisa que eu me dediquei, porque eu sabia que era ali o resto da minha vida, e a oportunidade, né, só para finalizar essa parte, o mestrado me trouxe a formação que eu teria que ter pago como especialista, né, para pagar para fazer especialização. Sim. Então, assim, será que eu teria tido condição, na época, se eu continuasse trabalhando como eu trabalhava, de ainda custear uma especialização? Talvez não. Então, o mestrado me trouxe formação e oportunidade, né, além de me preparar para ser professora, que é uma coisa que eu sempre quis bastante, mas para a parte clínica também, porque lá a gente clinicava muito, era um mestrado, não era esse mestrado, assim, que você fica só dando aula, não, muito pelo contrário, a gente atendia muito paciente. Então isso me libertou, sabe? E me deixou assim segura para seguir na área que eu escolhi, entendeu? E como que foi assim ficar longe da família, Dri? Vamos mudar um pouco agora para a família, porque você é sempre muito família, os pais, e aí de repente foram quantos anos de mestrado? Eu me mudei em 98, né? E aí como era um mestrado integral, até os primeiros 6 meses eu não tinha bolsa, então eu tinha que vir todo final de semana trabalhar. Eu trabalhava sábado e domingo no consultório, né, de um amigo, que me fez com que eu me sustentasse por 6 meses, porque meus pais não tinham condições de me ajudar.
Então eu tinha que pagar a república, eu tinha que me alimentar, eu tinha que comprar material, né? Nós tínhamos que comprar filmes de slide, porque tudo era fotografado, revelado, e era importado, a gente tinha um importador que trazia pra gente. Então, assim, isso dá outro podcast, mas assim, as formas, né, pra se chegar. E aí eu vinha todo final de semana pra trabalhar. Então, eu trabalhava sábado, domingo. Isso deu uma bagunçada muito grande na minha vida pessoal, né? Porque eu falo que sempre tem uma vida pessoal e vida profissional, né? Então a gente tem que trabalhar e levar tudo ao mesmo tempo. Mas eu tinha que fazer escolhas, né? E aí com 6 meses a gente conseguiu aprovar, graças a Deus, né, uma pesquisa pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que era a melhor bolsa que tinha, a mais desejada. Então eu tive a sorte, né? Eu falo sorte ou bênção, né? Sempre bênção, de conseguir uma bolsa. E a partir disso, então, eu não precisei mais vir todo final de semana trabalhar. E foi bem no momento em que o mestrado ficou mais rigoroso em relação ao que a gente tinha que apresentar de trabalhos, porque era sempre semanais, muito seminário, muita aula, muito paciente para atender. Então foi tudo dando certo, sabe? Daí eu comecei a vir assim uma vez por mês, né? E comecei a fazer minha vida lá. Isso foi ao longo dos 2 primeiros anos. E aí depois de 2 anos, já com a defesa, né, do mestrado, eu comecei a vir para Maringá para dar aula, né? Porque daí com isso coincidiu com o curso de odontologia do Unicesumar. Então, iniciaria a primeira disciplina clínica, que era de prótese total, e aí os professores daqui que estavam na época montando, né, o Unicesumar, o curso, sabia que nós estávamos lá e fizeram um convite para fazer uma banca, né? E daí eu vim para uma banca, trouxe mais, né, os amigos que estavam lá, né, se preparando na mesma disciplina para prestar, né, essa prova, e nós acabamos conseguindo então ficar como professoras do Unicesumar. E foi incrível a experiência, porque não existia clínica, né, estava em obra ainda, sabe? E aí assim, então teoricamente eu e outro colega fomos os primeiros professores clínicos do Sesumar, porque nós ajudamos assim a montar uma sala de um consultório, uma clínica dentro de uma sala do colégio objetivo, porque o prédio, né, que seriam as clínicas, não estavam prontas, e dentro do programa do currículo precisava começar a clínica, sabe? Então eu nunca me esqueço assim que o professor Wilson estava passando assim, e eu falei, professor, senta aqui, por favor. A gente sentou num banquinho assim do corredor, eu falei, professor, nós temos mais ou menos uns 30 dias para iniciar o cronograma de clínica dos alunos, né? E nós precisamos de uma clínica. Ele falou assim, pois não, professora, nós vamos organizar isso. E em 30 dias nós tínhamos uma clínica, ainda improvisada, mas funcional, né, para o que a gente precisava. E aí nós fomos aos poucos ajudando, assim, dentro da estrutura, né, da clínica, a ver onde seria necessário, sabe, as coisas para aquilo, no modelo que nós trazíamos de uma faculdade que tinha mais de 70 anos na época, de odontologia. Né? Só para eu me situar, assim, que foi em Araraquara ou Bauru que você ficou? Araraquara, Universidade Estadual de Araçatuba, porque nós temos a Universidade Estadual de Paulista, ela tem um campus Araraquara e Araçatuba, né, de odontologia. Araraquara, né? Porque a prótese total e removível de Araraquara ainda hoje é uma referência, sabe? Sempre foi uma referência. Então, baseado em tudo que a gente viu que funcionava lá muito bem, a gente implantou, né, aqui. E foi muito bacana. Então, até tem uma coisa que eu acho bem legal, assim, né? Nós tínhamos lá o show de talentos, né? O show Prata da Casa, né? Que era um show que acontecia e que era muito bacana para os alunos lá da Unesp. E aí eu trouxe para Maringá, para Sesumar esse show, sabe? E aí a gente começou a fazer com os alunos. E foi ali que a gente começou assim, que na época eu era bem mais jovem, eu não era casada. Então, a gente tinha alunos que eram até mais velhos do que eu. E esses alunos, assim, precisavam de alguma coisa a mais, sabe? Porque o curso era muito puxado e era bastante difícil. Tinha alunos ali que tinham família e que tinham outras profissões e que deixaram as suas profissões para odontologia. E a gente tinha que motivar esses alunos a persistir. E aí a gente criou esse show. Então eu lembro assim, o primeiro foi incrível, assim, nós mesmos assim, montando cenário, subindo nas escadas, fazendo. Na Sesumar, o primeiro show Prata da Casa veio inspirado no show que tinha na Unesp. Então foi um modelo que deu muito certo, né? Então hoje eu olho assim para tudo, né? Eu fiquei 18 anos na Unicesumar. E eu olho para tudo que a gente construiu e viveu lá e foi um tempo maravilhoso, assim, né? Que a odontologia me trouxe. Grandes amigos que eu fiz, né? Você, né? A Tayane foi uma aluna dessa, que a gente conseguiu acompanhar de muito perto, né? Porque existia esse tempo, eu era T40, então eu vinha para Maringá para dar aula, eu voltava para lá para fazer o doutorado, então já era um tempo um pouco diferenciado. Nisso eu morava em São Paulo, né? Eu era noiva, morava em São Paulo, então eu fazia esse triângulo, né? São Paulo, Araraquara, Maringá, né? Toda semana, e foi indo, né? E daí, em 2005, eu decidi deixar tudo em São Paulo e voltar para Maringá, né? Foi uma opção de vida, assim, pela família, né? Hoje eu olho porque, assim, a minha família sempre me deu uma referência de felicidade, né? E a minha mãe sempre falava assim, olha, você chega aqui com uma alegria e quando você vai embora você tem uma desalegria no seu olhar.
E isso me fez me questionar algumas vezes se realmente o que eu estava vivendo lá em São Paulo, mesmo que eu vinha para Maringá toda semana para dar aula, se o que eu vivia lá em São Paulo era realmente, né, uma vida que eu tinha escolhido para seguir. E daí eu tomei essa decisão, né, de deixar tudo lá e voltar para cá. Daí eu continuei indo a São Paulo por 1 ano para terminar meus pacientes, né, que eu tinha um consultório lá, né, uma sociedade, e sempre me mantive dando aula, né. Mas aí chegou um momento que eu tive que escolher, né, assim, aí vem esse lado família, né. Então, depois de 18 anos, né, meu filho já estava com uma idade assim, ficava com babá, aquela coisa toda, tudo foi possível, né? Eu amamentei meu filho até os 2 anos. Você amamentou trabalhando? Trabalhando, ele ia lá pro Sesumar à noite, eu dava aula. Assim, para com isso. A babá levava. Vou amamentar até 2 anos. Você fala, para. Mas porque assim, eu gostava, né? Eu amava, né? Eu falo que eu amava. Então a gente fazia dar certo, sabe? Eu sempre tive uma rede de apoio muito especial. Eu falo que com amor, com jeitinho, e você sabendo assim, naquele momento o que é prioridade, né? Porque quando eu engravidei já com 38 anos, né? Foi uma gravidez natural. Eu chorei 2 dias, assim, porque eu falava, meu Deus, ela né? não acreditava. Eu não acreditava, eu chorava de alegria. Assim, de alegria e de preocupação, né? De preocupação, porque eu tinha 3 empregos, eu era T40 no Sesumar, eu tinha o meu consultório, onde eu tinha profissionais que trabalhavam comigo, né, dentro de um sistema, e eu tinha uma outra equipe em que eu trabalhava e fazia parte dessa equipe, que vai estar 20 anos que eu faço parte, né, que é a Clínica OrtoPlus, onde eu era da parte de prótese, reabilitação, planejamento. Então eu tinha assim o meu tempo todo, e eu era apaixonada pelos 3, né, eu sempre fiz tudo assim. Foi outro parto. Foi outro parto. Então, então foi uma vida dedicada à profissão. A profissão, mas não era profissão, era uma vida, né? Então, assim, não, essa pessoa era workaholic, não. Eu realmente era muito feliz. Eu sempre falo até hoje para os meus pacientes, olha, quando eu saio 6 horas, né? Porque hoje eu saio 6 horas, né? Às vezes eu trabalhava 3 períodos. Eu saio, eu não me lembro mais do que eu sou dentista, porque eu resolvi tudo ali. Eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo o que eu podia, então eu não levo mais uma preocupação para casa, o que eu poderia ter feito de melhor, aquilo eu fiz errado. Não, eu fiz o que eu podia de melhor. E aí, quando eu engravidei, minha mãe chegou em mim e falou assim, vamos ter uma conversa, né? Ela falou, você vai conseguir ser mãe, né? Nesse ritmo que você tem e tudo. E aquilo foi né? Eu falei, poxa, eu nunca fiz nada mais ou menos. Eu falei, então eu não vou ser uma mãe mediana, não vou. E foi a partir dali que eu passei a ter horário de almoço e passei a trabalhar só até às 18 horas. Então eu só dava aula à noite, uma vez por semana. Então no consultório eu não trabalhava mais, né? E aí eu fui organizando de uma forma que fosse saudável, né? Eu levei o meu bebê pro consultório, ele ficava comigo no consultório, porque eu voltei a trabalhar com 45 dias que eu tinha... 45 dias. Dias. Como que foi a primeira semana de Adriana mãe? De Adriana mãe? Good vibes. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu voltei a ser filha, né? Eu fiquei os 45 dias na casa dos meus pais. 45 dias na casa dos Você meus mudou pais. de volta para casa dos seus eu pais. passei a minha dieta lá, né? Então, assim, eu fui filha. Eles puderam me devolver mais uma vez, sabe? Tudo aquilo que a gente... sabe, assim, eu me permiti que eles fossem avós e eu me permiti ser cuidada, né? Então, assim, foi uma sensação muito, muito prazerosa. Então, foram 40 dias de muita intensidade, assim, entre dores né, e falta de dormir e aquela adaptação toda, mas ao mesmo tempo de muito amor, né? Porque era um entendimento, sabe? E o voltar, eu nunca esqueço, né? Esse Dr. Edson, que é o proprietário da OrtoPlus, que é o meu parceiro de vida, assim, eu fui ter uma conversa com ele, eu falei, poxa, como vai ser? O que eu vou fazer? Ele falou primeiro, a única maneira de você ficar em paz é se seu filho estiver perto de você, e eu quero você aqui, eu preciso de você aqui. Eu falei, eu também preciso, porque até então eu tinha, né, os empregos, tudo, mas era uma equipe que eu prezava muito, era uma ideologia de trabalho que eu prezava muito, então eu não me via deixando ali e imaginar que outra pessoa estaria ocupando o meu lugar, não por egoísmo, mas poxa, eu quero, se for possível eu quero, e aí foi possível, né? A gente tornou isso possível, então eu levei meu filho para perto de mim, e aí quando ele tinha uns 7 meses mais ou menos, ele passou a ficar o dia todo em casa, daí eu amamentava de manhã, na hora do almoço, e 6 horas eu chegava, né? Era aquele deleite, assim, né? Era uma delícia. E aí eu só parei de amamentar porque eu percebi que se eu não parasse, eu não ia parar, entendeu? Exatamente assim, né? A gente foi num casamento no sábado à noite, eu deixei ele com a minha sogra, quando eu cheguei ele tinha dormido. Eu falei, como assim dormiu sem mamar? Né? Então ele pode dormir sem mamar, então ótimo, né? Parou por aqui. E aí foi uma coisa engraçada que eu falo até para as mães, que tem muita mãe que fica tão preocupada com tudo, né? Eu falo, gente, meu filho não pegou mamadeira, né? Ele não quis mamadeira, ele não quis chupeta.
E meu pai falava, como que esse menino vai dormir sem tomar um leite, né? Porque ele não vai mais amamentar. Uma Eu cultura falei, isso, né? Tomar um leite pra dormir né? de barriguinha cheia. E pra não acordar, pode né? deixar, Pra acordar, né? tem que Exatamente. Pra dormir, E daí acordar. foi onde entrou meu marido, né? Meu parceiro, assim, que daí ele preparava canja, né? Canja de arroz integral, de franguinho, de legumes. A gente deixava vários potinhos. E aí, toda noite, antes de dormir, o Vitor comia a canja e dormia a noite toda, sabe? Então, gente, é uma coisa, isso está escrito em algum livro de maternidade? Nunca. Isso você vai sendo inspirada a fazer as tentativas e tudo vai dando certo, sabe? Então, maternidade para mim é uma benção. E eu falo para todo mundo, assim, que a maternidade me salvou de mim, assim, né? Daquela sensação que eu tinha que a minha vida, ela já estava escrita, né? Ela já era esse meu sucesso, assim, de realização, de conquistas, né? A maternidade me trouxe um entendimento maior sobre o que esperar, sabe, assim, do tempo das pessoas, do tempo das coisas, né? Da dependência absoluta, assim, da espiritualidade. Então, foi onde eu comecei uma busca muito mais por autoconhecimento, por observar, assim, as minhas necessidades como pessoa, para ser uma pessoa ainda melhor, porque eu me achava uma pessoa, assim, boa, sabe? Dentro do que eu me propunha fazer pelo outro e o respeito pelo outro, eu me achava dentro de um padrão, assim, aceitável para a sociedade. Mas aí a maternidade me mostrou um lado que eu jamais teria conhecido se eu não fosse mãe, né? E então, assim, eu passei a exigir menos do tempo, sabe? Do tempo, a respeitar mais, assim, o poder de Deus nas coisas, né? Embora eu vinha de uma família muito religiosa e sempre tive uma presença muito, assim, fiel de Deus, eu passei a entender muito mais o limite das coisas, o que não dependia nada de mim, né? E aceitação, nada. E isso é muito prazeroso, assim, porque cada dia eu me sinto mais viva, mais feliz, assim, e mais pronta para enfrentar, assim, as dificuldades, que não são poucas, né? São muitas. Mas cada dia eu acordo de manhã e falo, poxa vida, eu ainda tenho muitos anos pela frente que eu tenho que ter saúde, né? Saúde, eu busco muito saúde hoje, assim, saúde física, saúde mental, para que eu esteja bem, para que a minha família esteja bem, para que meu filho esteja bem, né? Porque afinal de contas, você faz, Dri, para ter essa saúde física? Planejo viagens, festas, planejo festas, né? Porque eu falo que se eu não fosse dentista, eu seria uma organizadora de viagens, uma organizadora de festas, uma organizadora de casas, assim, né? Que eu adoro decoração também. Porque isso me preenche, minha mente está o tempo todo pensando, sabe? Então entra um paciente, eu vou viajar. Aí eu falo, pra onde? Pra tal lugar. Vem cá, olha, tem uma dica pra você, entendeu? Então, assim, eu adoro. Mas, na verdade, eu adoro viajar, né? Então, eu sempre dividi muito meu tempo entre a família e viagens. Ou com a família ou sem a família, né? Mas, assim, o organizar, favorecer para que aquela pessoa tenha um melhor aproveitamento, uma melhor situação em relação a alguma coisa que eu sei. E muitas vezes, se eu não sei, eu vou atrás para saber, sabe? Então, eu falo, vem cá, você precisa fazer isso, você precisa saber isso aqui, porque você pode nem usar. Mas o fato de eu tentar fazer, sabe, para fazer com que a experiência da pessoa seja melhor, me faz um bem muito grande. Então, eu já comentei isso em casa, né, uma vez, lembra que eu falei que a Adriana, tipo assim, ela é uma pessoa feliz em ajudar as pessoas. Sim, se ela estiver a ajudando, linguagem do amor. se ela estiver ajudando, o prazer dela é em poder oferecer alguma coisa. É uma leveza, assim, que eu acho que como que você recebe gente, amor, Dri? Qual que é? Como você gosta que demonstrem amor pra você? Isso aqui, por exemplo, eu olho para vocês assim, eu fico vendo, sabe assim, o olhar que a pessoa me dá, assim, quando a gente tem uma experiência junto, sabe? Então, assim, se é no paciente, eu vivo experiências com os meus pacientes, né? Eu formei amizades ao longo desses anos, assim, espetaculares, assim, sempre a troca com o outro, sabe? Porque eu falo que quando eu estiver lá, né? Teve um paciente esses dias que falou pra mim, Adriana, você fez 50 anos, você sabe que você tem mais 30 anos, né? Você tem mais 30 anos. Sabe que 80 anos é um marco, assim, né? Em saúde, em várias questões. Eu acredito muito mesmo nisso, porque eu vivencio isso com os meus pais, né? É uma realidade, mas a gente prefere não pensar, exatamente. Né? Então eu vejo assim, que você tem, né, essa idade, que o teu corpo, ele é um limite, a tua mente também. Então, tem muita coisa, muita experiência que eu vivi. Saltei de paraquedas, eu fui de balão, né? Tipo, passei assim, né? Quando eu fui pro Japão, não sei quantas horas no avião, depois não sei quantas horas. Coisas assim, lugares que eu visitei que talvez
hoje eu não faria mais, experiências que eu não teria mais, mas que eu gosto de passar, né, muitas vezes para as pessoas, assim, para que elas se atentem a isso, falam, poxa, eu tô nessa mesmice aqui da minha vida, mas se eu fizer uma coisa um pouquinho diferente, aquilo te eleva de um jeito que te dá um gás para continuar vivendo. Porque essa escolha a gente não tem, viver ou não viver, né? A escolha é viver, certo? A escolha é viver. Como vai viver? Como vai viver, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu penso, assim. E estar me trocando com as pessoas, eu falo que em relação aos pacientes, eu sempre coloco sempre muito assim, o que aquele paciente entrou ali, o que ele veio buscar de mim? Ele veio buscar um tratamento, né? Mas ele vai embora normalmente não só com tratamento, porque a gente vai criando, sabe? Criando conversas, criando condições assim, que isso se amplia. Quanto né? que dura, assim, sua consulta, em média? Amiga, a minha consulta ela é rápida, mas assim, a consulta em si, né? A consulta é rápida. Mas eu falo que o durante, né? Porque os tratamentos, né? Mas assim, o dentista longos, normal fica 1 hora com o paciente. Quanto tempo que a doutora Então, Adriana a fica? minha consulta não é demorada. Eu capto o paciente, assim, eu não preciso de muito tempo para expor o que ele precisa, porque eu sou muito assertiva. Isso é uma característica minha e ponto final. Então, se o paciente vai no meu consultório buscando, sabe, uma conversa muito longa, não, eu sou assertiva no que ele precisa fazer e assertiva no meu plano de tratamento. Se dá, né, o match ali, ele vai ficar comigo, porque eu sempre coloco de uma questão assim, a energia, né, energia. Se não é para ficar... Eu falo, tem que né? ter uma empatia. Isso, Se você não teve, não adianta E se indicação, o paciente nada. tratou as minhas funcionárias mal, eu também preciso saber, porque é ali que eu dobro o valor do meu tratamento e ele não fica comigo, ponto. Então, nós trabalhamos de uma maneira muito assim, né, na nossa clínica. É uma troca, é a troca do paciente com as nossas funcionárias, é uma troca do paciente comigo, tem que ter uma energia, né? Eu trabalho por dinheiro? Não, eu trabalho, assim, para realizar, né? E eu sempre coloco o paciente, eu não cobro consulta, não é porque eu não concordo em cobrar ou não, mas eu coloco assim, o paciente, ele me escolheu para ouvir a minha opinião. E eu sempre coloco o paciente, ó, essa é a minha verdade, mas é uma verdade que eu quero que você acredite nela, porque ela é real. Eu tenho 30 anos praticamente de formada, eu trabalho com isso há muitos anos, então eu já vi muita coisa certa, muita coisa errada, eu estudo muito, eu pesquiso muito, então eu Você ainda estuda muito? Estudo muito, porque eu dou aula na pós-graduação, menos, né, porque eu me dei esse luxo de dar aula hoje por prazer, né, por levar o que eu posso levar no tempo que eu tenho. Então, por isso que eu saí da graduação, porque é muito mais difícil, assim, né, atender as demandas da graduação. Mas eu sempre coloco assim, que eu tento colocar para o paciente uma verdade, uma lógica na necessidade dele, que se ele não ficar comigo, mas ele for ter uma nova consulta com outro profissional, que ele já vá com a mente aberta, né, para ter outras dúvidas ou para comparar ali o que foi falado. Então, para mim, é uma devolução que eu dou ao universo, né, a oportunidade que eu tive de ter o conhecimento, sabe? Então, a partir dali, o paciente vai ficar com a gente, aí nós vamos fazer um casamento, né? Porque assim... Aí vai demorar a consulta, o procedimento. E o meu paciente, ele sempre sai do consultório com retorno marcado. Eu terminei, mas é o retorno marcado. Então, ele tá sempre comigo. 3 meses, 6 meses, pra gente sempre tá mantendo. Então, são pacientes de anos e anos e anos e anos, né? E esses vão trazendo outros. Então, é uma família mesmo, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz, tanto com a parte clínica quanto com a docência, assim, porque a docência me trouxe amizades, assim, aprendizado, né? Em cada fase, sabe? Nas trocas que eu tive com alunos, né? Que a gente cresce muito, sabe? Então, é isso, né? Ô, Dri, deixa eu perguntar, fiquei bem curiosa. Qual que foi a primeira viagem internacional? O Japão, é lógico. Foi pro Japão, a primeira Sim, viagem? a primeira viagem internacional. Você encarou as 24 horas. É, porque assim, eu falo que são escolhas. Eu sou descendência italiana, então normalmente o meu sonho seria conhecer a Itália. E não, sabe? Ou ir pra Disney. Mas nunca foi. Desde a minha infância, assim, a minha relação com a cultura oriental, com as pessoas, né, sempre foi muito próxima. Então, os meus melhores amigos de infância, as primeiras quadrilhas que eu dancei sempre foram com japoneses. Gente, sempre. O meu primeiro beijo foi com japonês, o segundo, o terceiro, entendeu? Pra quem tá né? ouvindo, o marido da doutora é japonês. Então, assim, e quando surgiu a oportunidade de ir pro Japão, foi assim, né? Eles estavam formando uma caravana, vamos colocar assim, uma comitiva, pela prefeitura para ir para o Japão para tentar uma parceria para construir o Parque do Japão em Maringá. E na época, assim, iam ser convidados 15 homens e 15 mulheres. Aí, pela minha carreira na Sesumar, tal, a gente acabou recebendo um convite, né, por isso, assim, né? Então, eu fui uma das 15 mulheres que foram.
E aí lá, né, teve toda a parte política, os eventos, né, pra gente trabalhar essa parceria, né, do Cacogal a Maringá, tudo. E eu acabei, assim, tendo a oportunidade de conhecer pessoas muito, muito interessantes, mas a maior experiência, tirando essa parte, né, profissional, foi estar em lugares lá no Japão que eu já tinha certeza que eu tinha estado, assim, sabe? De sentir, de me sentir lá e falar, foi isso que eu vim buscar. Eu tinha que voltar nesse lugar. Então, eu sou de uma religião, né, que não acredita em outras vidas, né, mas, assim, a energia, sabe, do lugar. Então, era lá que eu tinha que estar mesmo. Então, foi a minha primeira viagem, nossa, foi espetacular, assim. Várias coisas aconteceram. A gente viajou com a seleção brasileira no avião. Conta um sabe? perrengue da primeira viagem Muita, pra gente, nossa. você lembra? Eu lembro, né? Porque, assim, eu era muito, assim, missão dada, missão cumprida, né? Então, a viagem era uma viagem formal de trabalho, né? Então, as roupas que nós deveríamos usar, né, para os eventos. Então, assim, nossa, eu não levei um tênis para viagem, porque a mala era pouca mala, né? Então, assim, só taierzinho, né? Porque usava muito taier, sapatinho, nananana. E aí, na realidade, não foi bem isso, sabe? Porque foi uma viagem cheia de formalidades, mas a gente muitas vezes tinha que acordar às 5 da manhã, pegar um trem-bala para viajar não sei quantos quilômetros para estar em outra cidade na hora do almoço. E isso foi dando uma demanda física, assim, né? Porque, meu Deus do céu, você foi tendo um esgotamento muito grande físico. E aí chegou um dia assim que eu falei, Jesus, eu preciso comprar um sapato. Eu preciso comprar um sapato que não tenha salto, porque eu não aguentava mais, assim. Aí a gente foi num ponto turístico, assim, ponto turístico de Tóquio. Então você imagina o custo das coisas, né, tal. E aí tinha uma feira, assim, que tinha umas roupas e uns sapatos. Daí eu falei para um amigo, é ali mesmo que eu vou comprar um sapato baixo. Mas, gente, eu nunca vou esquecer o quanto eu paguei na época, assim, tipo $200, né, em dólar no sapato. E, assim, horrível, que eu nunca mais usei, né, assim, nunca Você mais ainda usei. Não, nem tenho mais, né, joguei fora. Mas, assim, era um sapato típico, né, que pra turista, sabe, assim, mas que eu fiquei com ele a viagem inteira depois, porque eu não aguentava mais, sabe, assim, manter, né, aquilo tudo, mantinha, mas com o meu sapatinho, assim, com aquele meu sapatinho. Mas foram muitas coisas, sabe, depois na volta, né, a gente pôde fazer uma parada em Paris, né, que era um outro sonho. Então, na ida nós fomos pela Alemanha, na volta nós voltamos pela França. E daí, eu nunca esqueço também, eu não tinha ideia o que era um fuso horário, né? Eu dormi 12 horas em Paris, sabe? Eu tinha 3 dias pra ficar em Paris. 12 você passou. Exatamente, eu fiquei 12 horas dormindo, né? Que até na época eu fiz, né? Uma grande amiga me acompanhou, a gente levantava a cabeça assim no travesseiro e falava, não, mais um pouquinho. Tipo, eu não conseguia, né? Eu falava, meu Deus, a gente tá em Paris dormindo. Exatamente isso. Então, são coisas que você só vai aprendendo vivendo, né? Assim, e foi uma experiência muito boa. Nossa, uma vez o Alexandre também me deixou no hotel em Paris, que eu tava acabada. Exatamente. Tava vindo de Londres, Amsterdã, o último era Paris, e ele foi turistar. Parece que homem, eles não têm tanta essa necessidade. Homem é muito diferente, assim, eu falo, né? A química, né? Totalmente diferente. Mas isso aí foi bem interessante, assim, porque eu falei, meu Deus, não existe você fazer um plano, sabe? Você tem que viver o momento. Então, o meu momento era dormir em Paris, assim, sabe? Eu falei, dormir em euro, né? Tudo bem, tá tudo o Marcos fala isso pra mim, ele fala assim, não, pode levantar, que você não vai dormir em euro, não vai dormir em dólar, pode levantar. Mas o corpo da gente, eu falo que a gente tem que sentir, né? Eu falo que agora que eu fiz 50 anos, eu sempre penso, você tem que acompanhar a fase que você está vivendo. Então, hoje a minha necessidade muito maior é por buscar agora o equilíbrio pro meu corpo, né? Então, eu durmo menos hoje, né? Antes, não que eu dormisse muito, mas eu tinha um horário só. Se eu dormia meia-noite, acordava às 7 da manhã, um sono só. Hoje eu acordo mais à noite, né? Porque o meu filho suspira, parece que é uma coisa assim, eu já ouço e tenho que ver como está, né? Mas eu durmo 5 horas por noite, né? Pra mim, independente da hora que eu durmo, que eu acordo são 5 horas. E isso é suficiente para mim, né? Mas aí você tem que compensar de outras maneiras, porque você tem que buscar um preparo físico. Então, hoje eu faço no personal, né? Assim, a gente vai trabalhando a parte muscular para você ter menos dores, porque a odontologia é uma profissão que, se nós não cuidarmos do corpo desde cedo, quando nós estivermos no auge, né, do conhecimento, da técnica, você vai estar com tantas dores que você vai desistir. Eu tenho vários amigos, assim, né, não de Maringá, mas de outros lugares que a gente sempre conversa, que já mudaram de profissão, que já não estão mais em função de dor, né, de dores. Então, só que a gente não percebe isso. Exatamente. Começo, então, né? eu sempre falo assim para os meus alunos, né, eu falo, se eu pudesse dar um conselho, né, invista no mocho, né, então eu comprei um mocho, né, adequado há 10 anos. Se eu tivesse comprado há 20, talvez a minha saúde tivesse sido outra. Mas como por muito tempo eu dava
dava aula, trabalhava no consultório, então eu mediei isso. Agora, para os colegas que trabalham, né, em mocho mesmo o tempo todo, então são olhares assim que precisa ter, pela a ergonomia, né? Então, o investimento em equipamentos, em coisas que te dão, né, numa lupa, né? Hoje eu olho para a lupa e falo para minha secretária, como que eu trabalhava sem lupa? Meu Deus, como que eu trabalhava? Então, é outro padrão, sabe? É outra, assim, é outra satisfação do trabalho, mas principalmente para o seu corpo, porque você se policia, né? Você se policia na sua postura, então você cansa menos, você tem um resultado melhor, tudo vai somando e vai dando mais, né? Você fica mais gratificado. Então são assim, conselhos de uma pessoa que já tem quase 30 anos, né, de profissão, mas eu tô no momento agora assim, de fazer essa virada, né? Então essa busca mesmo assim, tô muito focada mesmo na parte religiosa, então assim, trabalhando isso voltando isso para a família, né? Porque a mulher tem esse papel, né? Então a gente tem que é a base, né? A base. O homem ele também, claro, eu conheço muitos amigos assim que estão muito engajados, mas se a mulher não estiver, a família não está. Infelizmente assim, né? A mulher leva um homem para um lugar, mas o homem dificilmente consegue levar, porque a mulher tem uma posição muito firme, assim, não, eu não quero, não vou e ponto final. Mas o homem, às vezes, pelo perfil mesmo, essa mulher com jeitinho, com amor, vai mostrando, consegue trazer, né? Então, é isso que eu tento ser, sabe? Uma boa esposa, uma boa mãe, né? Porque eu falo que assim, nessa segunda metade da minha vida, porque eu não vou viver só 80, né? Eu quero estar eu quero estar preparada para isso, né? Para voltar para minha família, tudo aquilo que eu recebi da minha família, sabe? Quero ser essa referência, né? Porque tudo que eu faço pelos meus pais, eu faço é por amor, não foi por nada que eles me deram, porque eles fizeram por mim. Né? Então é isso, é o fazer, é o demonstrar, né? Então isso que eu quero lá na frente poder olhar para o meu filho e falar, eu não espero nada dele em troca, mas eu quero que ele me olhe e lembre de mim, né? Pelas coisas que a gente deixou, né, no outro, sabe? A saudade, assim, né? Poxa, o que é a saudade, né? Saudade normalmente não é do que você, assim, deu para ninguém, não, porque o que você deu acaba, né? Tudo que é material acaba, né? Mas o que você fez, o que você ensinou, o que você viveu, é que deixa a lembrança, que deixa a saudade, né? E como professora, Adri, assim, qual foi o momento mais chato? Chato? É. Foi quando eu tive que entender que estava na minha hora de parar de dar aula na graduação. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei assim, na realidade eu estiquei por mais 6 meses e depois quando eu tomei a decisão, que eu nunca me esqueço, assim, que uma amiga, muito amiga que dava aula comigo, né, porque eu ficava muito em clínica, né, eu era uma professora assim, muito de mão, né, então tinha sala de aula, mas conforme eu fui precisando diminuir, eu fui diminuindo sala de aula, né, e para ficar mais na clínica, porque tinha um coordenador que falava que era uma professora resolutiva, eu gostava de resolver, então, de realmente botar o aluno para fazer e mostrar como fazer. E aí eu estava muito inquieta, né, numa clínica integrada, e uma colega chegou para mim e falou assim, você precisa tomar uma decisão, tome essa decisão agora. E aí eu com os olhos assim, né, cheio de água, subi na sala do coordenador e comuniquei, né, que eu precisava pedir um afastamento. Foram 2 meses assim de luto para mim, porque eram 18 anos, sabe, e você ter que entender que você não está perdendo aquilo, não, aquilo só vai ser transformado em algo diferente na sua vida, mas mudar uma rotina, mudar algo que deu certo, que foi sucesso, que te trouxe felicidade, que te trouxe tanto ganho, você tem que entender que é hora de parar. Você não parou por insucesso ou porque você foi obrigada, você parou porque você quis. E então isso dá uma dor, assim, sabe, uma sensação de, poxa, mas isso é certo, né? Entender que é o certo, sabe? Eu sempre coloco para as pessoas assim, olha, decida pela família, decida pelo amor que dá certo, que é o certo, né? Então, eu acabei assim, na época, esse coordenador ficou bravo comigo, né? Porque eu pedi um afastamento e na ideia que eu ia voltar, e depois, quando venceu o afastamento, eu falei, eu não vou voltar. E a gente até se desentendeu na época, porque ele não se conformava, que eu não ia voltar, porque ele precisava de professores que fossem parceiros, que fossem engajados. E aí, hoje a gente é muito amigo, porque ele entendeu o motivo pelo qual eu me afastei, mas foi um momento muito difícil, sabe? E aí eu percebia também, assim, que o modelo, né, que eu vinha de ensino na graduação, muita coisa mudou, né? Então, os cursos, eles tiveram uma redução de carga horária, eles tiveram uma redução de conteúdo, então, não era fácil, muitas vezes, você querer, sabe, mais tempo, querer passar mais conteúdo e não poder. Então, isso eu acabei deixando para pós-graduação, né? Mas também, como eu falo, tudo tem o tempo das coisas. Então, o meu tempo, nesse momento, ainda não é para me dedicar muito às aulas, né? Porque eu preciso me dedicar ao consultório, que é onde eu tenho flexibilidade de horários, né? Para poder fazer o meu trabalho como mãe, sabe? Que realmente esse é o seu projeto de vida. Meu projeto, né? Então, eu vou ajustando as coisas, mas hoje o meu pilar principal é
fazer com que a minha família dê certo, né? Então, o sucesso como mãe, como esposa, e aí tudo isso, então, eu trabalho com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma, eu coloco a mesma competência, mas no que eu posso fazer bem feito, né? O que não, né? Aprendi. Acho que esse é o maior desafio da mulher hoje em dia. Eu sofro muito com isso, assim. Mas é o tempo, né? Trabalho, família, dedicação, assim, ó. Mas acho que eu tive muito tempo de convivência com a Adriana, eu sou igual. Mas eu falo assim, eu não tive essa dificuldade. Você falando entendeu? disso, assim, foi quando eu parei de trabalhar, sim. Foi uma escolha minha, mas eu tive uma dor que eu nem comentei com ninguém, mas doía muito. É uma dor física, mas é isso. É uma dor física porque, assim, quando alguma coisa é tirado de você, você se defende, não tive escolha. Não tive escolha, não fui eu. Não, a culpa não é minha. Mas quando você tem que tomar as decisões, você tem que escolher, você tem que arcar com essa consequência, né? Então, é uma dor física mesmo, sabe? E isso não é só no trabalho, é muita coisa, né? Sempre a escolha vai te dar uma dor do que você não escolheu, né? E isso é pra vida, sabe? Só que eu falo, a maturidade, uma coisa muito ruim que te acontece, ela te prepara pra uma coisa que vem depois. Entendeu? Sempre assim, isso é a vida da gente, né? Então, você olhar para aquilo como uma oportunidade de aprendizado, né? Aprendizado. E uma coisa que eu sempre fiz também, eu aprendi com o outro, sempre. Olhando o que aconteceu com o outro, eu falava, poxa, eu não preciso passar por aquilo, eu estou vendo. Comigo vai ser diferente porque eu sou outra pessoa, mas não necessariamente eu vou fazer aquilo diferente, porque aí é muito ego, né? Você fala, não, eu vou fazer diferente, eu vou conseguir. Não, é uma situação que você sabe que vai ser parecida. Então, peraí. Vamos melhorar isso, né? Vamos aprender com esse crescimento, vamos fazer diferente. Mas assim, buscando sempre estar alegre, né? Estar feliz, né? Porque eu acho que isso que é viver, né? Eu não busco nada, não. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu apartamento novo, quando eu terminar. A gente, né, estou montando apartamento agora, que eu estive num momento que a gente teve uns fatores, né? Na vida profissional, umas perdas pessoais também, que eu tive que falar, peraí, nesse momento eu não estou em paz para tocar nenhum projeto, eu preciso parar, me dedicar minha energia, né? Eu perdi um amigo, um irmão, né, na minha vida ano passado, que me fez repensar tudo. Repensar para mim muitas vezes é parar e deixar minha energia fluir para aquilo, porque se você estiver fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você faz no automático e você às vezes faz sem ser o melhor. Então eu parei e falei, não vou mais continuar a obra do meu apartamento, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né, que é arquitetura, design. Eu falei, não vou fazer isso mais ou menos porque eu tô em luto e o meu luto precisa ser meu, né? E aí eu preciso reorganizar minha vida profissional, porque era um sócio de 15 anos, sócio não, né? Era um parceiro de vida, né? Porque eu falo que eu era mais casada com ele do que com meu marido, mais irmã dele do que do meu irmão. Então foi um momento de parar, sabe? Recolher. Então, ao longo dos anos, né, a minha hiperatividade, porque eu sempre fui hiperativa, o meu pensamento acelerado, eu tive que trabalhar isso a meu favor, a saber parar, respirar, ouvir e falar, não vou fazer. Muitas vezes isso é um prejuízo financeiro, muitas vezes isso é deixar uma oportunidade passar, às vezes convites para dar aula, coisas que se eu não aceitasse naquele momento, outra pessoa pegaria, ok. Mas esse ego, sabe, essa vontade de falar, não, eu vou pegar, porque se eu não pegar, não, tudo bem, porque nesse momento não é o meu momento, sabe? Eu falo que isso só é maturidade. A maturidade é viver. Então, assim, viver, sabe? Deixar as coisas acontecerem e olhar para o momento, para ver o que é realmente que precisa de resposta e o que muitas vezes tem que deixar em aberto, sabe? Porque pode ser só uma pergunta que tem que ficar em aberto e esperar o momento certo para a minha resposta. Que tá tudo bem. E não é assim que a Adriana Belotti fala. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso aí. Adri, eu vou fazer tal coisa. Tá tudo bem. Você aí. faz, tá tudo bem. Tá tudo bem, não é? Uma grande inspiração pra gente. Lições valiosas aqui nesse papo. Tão difícil, né? Falar, nossa, mas é muito legal. São 50 anos muito bem vocês. Você vai entrevistar eu vou lançar um podcast também, eu vou entrevistar vocês. Você como que é difícil. Não, ela chegou aqui e ela falou assim... E se eu chegasse aqui e fizesse uma surpresa? Não, eu não vou ser entrevistada, eu vou entrevistar vocês. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que estar preparada. É isso aí. Rodri, agora chegou o momento do nosso podcast que eu faço algumas perguntinhas. Resposta rápida, o que vem na sua cabeça. Rápida, resposta rápida comigo. Tá bom. Minhas respostas são um podcast. Comida favorita? Depende do dia. Depende do dia, né? Mas a japonesa em primeiro lugar, a italiana em segundo lugar, a árabe em terceiro lugar. Sim. Mas eu amo doce, né? E tô aprendendo a gostar do salgado antes do doce, né?
Mas é isso. Primeira coisa que você faz quando acorda? Oração. Oração, que lindo. Oração. Nossa, oração. Chá ou café? Agora café. Agora café. A maturidade me trouxe pro café. E não sei porquê, não tenho uma resposta pra isso. Mas a vida inteira eu tomei muito chá. Hoje eu tô tomando café. Acho que é porque eu preciso de energia. De energia. Isso. Um livro que marcou? Um livro que marcou. Tive um livro que mudou minha vida, que foi um livro do Padre Fábio. Um livro fininho, que eu li das 11 da manhã às 4 da tarde, num dia só. Quem me roubou de mim, o sequestro da subjetividade. Mudou minha vida em uma tarde de domingo. E foi um presente de uma paciente. E meu filho ganhou de presente dela. E ele leu e também foi muito importante para ela. Ela deu pro Vinícius. É um livro que fala assim, né? Exatamente isso. Quem te rouba de você mesmo. Eu preciso ler. Não importa se é num relacionamento pessoal, se é numa amizade, se é num trabalho. Mas é você perceber isso. Quem tá te roubando de você mesma e você tentar se reencontrar, sabe? E isso foi um livro que mudou minha vida. Tatuagem? Não tenho coragem. Sou muito dolorida. Adoro, acho lindo em quem faz, mas eu não faria porque eu sou muito dolorida. Mesmo assim, eu pra fazer tatuagem definitiva na sobrancelha, nossa, eu fui uma vez, quase levantei e fui embora no meio da primeira, demorei 7 anos pra corrigir. Então é simplesmente por tolerância à dor. Tem alguma tradição familiar que você quer passar pro Vitor? Meu Deus, tradição familiar não, mas assim, o respeito pela família e o sempre se perguntar, né, qual é o seu nome, né, da onde você veio, sabe? Tradição familiar, a gente sempre assim, se reúne, né, sempre no Natal, a gente nunca passou um Natal separado, sabe? O Ano Novo, o dia 31 de dezembro é aniversário do meu pai, então a gente nunca viaja para estar com ele. Essas coisas de valor mesmo de família, sabe? Valor, né? Não uma tradição específica, mas essas coisas. Honrar a nossa raiz, sabe? A nossa história de luta, né? De busca, assim, para estar perto, para olhar para o outro, né? O que o outro precisa. Muitas vezes sem muito precisar falar, sabe? É isso que é a minha família, assim. E você conta pro Vitor, assim, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, como começou sua história? O nome do Victor é o nome do meu bisavô, né? Que meu bisavô, o primeiro filho do meu pai tem o nome de Victor, né? No segundo nome, o primeiro nome do meu irmão, do filho do meu irmão é Victor, e o meu filho, quando eu fiquei grávida, sabendo que era um menino, o meu marido, ele nem falou, já sei, pode colocar Victor. Então, assim, sim, e a foto de cabeceira da minha cama é eu com meu avô, né? É isso, então. Não, e a coisa assim que eu acho lindo, né? A Adri com o pai e o Vitor, assim, e tipo assim, a disponibilidade, assim, né? Tipo assim, não, de sábado eu pego meu pai, eu pego o Vitor, eu vou pro sítio, e o Vitor, e como seu pai gosta de estar ali brincando com ele, né, Adri? A relação que o Vitor tem com meu pai é a relação que eu tinha com meu avô, né? Meu avô faleceu, eu tinha 4 anos, e eu lembro exatamente do que eu vivi com ele até os 4 anos. Minha memória com ele é muito viva, assim, eu lembro muito do que eu fiz com ele até os 4 anos. Então eu falo que essas memórias, mesmo assim, essas sensações com o outro é que você leva, né, para a vida toda. E meu pai já tem muita idade, eu fui mãe com 41 anos, né? Então o Vitor tem 9 anos hoje, meu pai tem 83, né? Então, assim, a gente nunca sabe o quanto o outro vai estar na vida da gente. Então, essa experiência de colocar em contato, de viver, a pandemia me trouxe isso, né? Nós ficamos durante 1 ano e meio, meu pai sofreu um acidente, fraturou a cervical, não podia dirigir. Por 1 ano e meio, eu fiz meu filho conviver com meu pai muito, indo para o sítio, levando meu pai ao sítio, para que o Vitor conhecesse esse sítio lá em Marialva, onde meu pai cresceu, meu pai nasceu, e ele contava todas as histórias. Então, assim, coisas que nem eu mesma sabia, porque meu avô não me contou, mas aí meu pai contava do meu avô para que eu soubesse a história do meu avô. E o Vitor ouviu tudo isso, né? Então, assim, ele vai levar isso para frente, né? Outro dia um paciente me falou que normalmente as pessoas vivem 150 anos, né? Em função do quê? Porque é o quanto você vai ser lembrado pela sua família. Até a última pessoa citar o seu nome ou contar a sua história, você está vivo. Se você deixar de ser lembrado e deixar de ser
contar da sua história, você morre ali, né? Então eu fico fazendo essa conta, sabe? Pra perdurar isso, né? Falar, poxa vida, se o Vitor levar o nome do meu bisavô, né? Porque é da onde a gente se lembra, né? Então a gente tenta fazer. Então isso é uma tradição de família, tá vendo? Fazer a história se perpetuar, né? Uma história que vale a pena, né? Então acho assim, muitas coisas difíceis aconteceram, toda a família tem seus buracos, mas eu acho que os buracos têm que impulsionar a gente para sair deles, né? E o que é bom tem que ser levado à frente, sim, porque a família é a base de tudo, né? E se tem tanta coisa na sociedade, tanta coisa na mídia que tenta desvirtuar isso, que tenta acabar com isso, eu falo que cabe a nós, mães, mulheres, né? Fazermos isso, né? Seguir em frente, independente das escolhas, independente da sua opção, mas criar esses núcleos de amor. Núcleo de amor, para mim isso é família, né? Independente de como ela é formada, mas um núcleo de amor para fazer com que aquela pessoa seja melhor, né? Baseada nesse apoio, nesse suporte que a família dá. Um sonho material. Material? Viajar. Não tenho sonho material. Mas qual que é o sonho agora de viagem? Assim, o que a Adriana tem que conhecer antes dos 80? Então, a Adriana, ela já viajou para a maioria dos lugares que eu queria ir mais de uma vez, assim, porque eu sou... Aquela história de você já vai para o mesmo lugar a mesma vez, de novo, assim? Sim, porque às vezes você vai para o mesmo lugar, mas com pessoas diferentes, são experiências diferentes, eu acho que a segunda vez é sempre melhor. Então, assim, tem alguns lugares que eu sonhava e que eu repeti, né? E assim, eu tenho muita vontade de conhecer lugares sempre que tenham relações com a natureza, né? Então, os meus sonhos não são de conhecer grandes metrópoles, cidades, não. É sempre que eu faço uma viagem maior, eu sempre coloco uma cidade, mas sempre desloco isso para paisagens, porque é ali que eu me conecto realmente, né, com o sentido que aquela viagem me traz, que é me restabelecer, né, me trazer assim essa energia nova para a gente voltar e dar sequência, né, na nossa rotina. Então eu planejo muito assim ir para lugares que tenham isso. Então eu tenho muita vontade de conhecer, né, Vancouver, a região das Montanhas Rochosas, que embora não seja tão longe, por exemplo, eu fui para Noruega, que é muito mais longe, que tem a ver com esse tipo de paisagem, mas não fui para o Canadá. Então o Canadá é um lugar que está, né, ali na listinha. Só que assim, eu falo, depois que o Vitor nasceu, a gente redirecionou muito as nossas viagens, porque desde bebê ele viaja comigo. Então o Vitor conhece, nossa, muitos lugares e sempre muito apaixonado. Na pandemia, quando a gente assistia televisão, a gente só assistia programas de viagens e falou, mãe, quando eu vou nesse lugar, quando eu vou nesse lugar. Então, assim, agora eu fiz recente uma primeira viagem que eu fiz, né, com meu marido sem ele. E assim, sobreviveu? Sobrevivi, foi ótimo, tudo, mas assim, ele me perguntou, ele falou, mãe, mas eu vou poder viajar também com a minha namorada quando eu ficar grávida? Eu falei, vai, claro que vai. Mas assim, que desaforo! Assim, ele, ok, mas tem a ver com viagem. Então ele já tem esse, sabe, eu quero criar ele desse jeito, né, porque é isso, sabe? Então eu já tenho casa própria, já tenho imóvel, assim, carro, tá, mas assim, mas é isso, é viajar, o mundo é isso. Então assim, o mundo é o nosso maior patrimônio, né? Então eu falo, o patrimônio que Deus nos deu, as belezas que a gente tem, a gente pode passar uma vida toda e você não vai conhecer tudo, ainda pode repetir, né? Então é isso que eu quero, é ter uma vida estável, né? Acertar todos os meus, não faço boletos, tá? Não gosto de boletos, eu faço um planejamento no cartão para poder ter milhas para viajar, entendeu? Assim, então gosto tudo de cartão, em torno da viagem. tudo. Então assim, então essa assim, as pessoas que me conhecem sabem, então isso realmente é o que eu busco, sabe? Porque eu falo, o tempo que a gente tem, precioso demais para estar melhor com a gente mesmo e com quem está viajando com a gente. Então, esse é meu sonho material, continuar podendo viajar, viagens rápidas, que eu gosto muito, e viagens mais longas, para poder colocar destinos mais longe, né? Mas realmente esse é para isso, né? Para isso que a gente trabalha, entendeu? Bem nessa linha, assim. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta? Não, né? Descobri muito. 20 anos trabalhando juntas, né? E hoje eu, sim, muita coisa eu já sabia, mas aprendi mais com você, né? Eu aprendi. Porque a gente aprende, né? Todo dia. Eu falo que vocês duas são pessoas, assim, que me inspiram demais, né? Eu falo que eu sou observadora, eu gosto demais disso, assim, de ver o quanto o outro é e o quanto ele ainda pode ser. E o quanto eles me ensinam. Então, vocês duas, assim, são pessoas que eu admiro muito pela história individual de cada uma, né? De como começaram, de como se superaram dentro das suas histórias. E quero muito poder estar perto e acompanhar, né, sempre o sucesso de vocês, como mulheres, como mães, como esposa, como profissionais. E a gente também. É isso que a gente espera, tá sempre perto. Para quem vou contar aqui, que a doutora Adriana foi minha orientadora de TCC na faculdade, ela que me impulsionou a me formar, porque eu não era das melhores alunas, não tive a história como a dela, assim.
No começo eu até queria desistir de odonto, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E olha o que se tornou. Sou apaixonada pela radiologia hoje, nossa. Sabe que eu falo que uma das coisas que mais eu sinto falta, assim, né, como professora da graduação, é isso, é olhar para o aluno ainda iniciante e enxergar nele o potencial e ajudar ele a se descobrir. Isso era, assim, para mim a graduação era isso, sabe? Entendeu? Que eram as melhores histórias, assim, as coisas mais gostosas é isso, olhar como eles eram, como eles estão hoje e lembrar, sabe, dessa Sabe que trajetória. eu lembrei de uma coisa agora? Eu tinha uma dupla na faculdade e a doutora Adriana falou assim, vai ser melhor para vocês se vocês se separarem. E aquilo, nossa, me deu uma raiva. Eu falei, imagina, minha melhor amiga, assim. Gente, passou 6 meses, eu lembro que isso foi no meio do ano. 2 dias antes de começar a aula, essa melhor amiga falou assim pra mim, eu não vou mais ser só dupla. Daí eu falei, nossa, e agora? E aí foi um momento de superação. Que não, tipo, o que eu vou fazer? Vou atrás de alguém e me descabelei, chorei, fiquei triste pela amizade. Sim. E você vê que você... Mas é isso, é o Você potencial tem que você tem. se virar, né? Se virar. E o que você tá fazendo em tudo na sua vida, não é? Então, aí Sua história depois de veio vida quando eu foi me isso, formei, tipo, o que eu vou fazer agora? Eu não Isso. gosto de clinicar. E aí veio, faz radiologia. Não, vou me virar, vamos lá. E assim, as pessoas vão inspirando a gente. Você deixou de ser a Thay, né? A filha né, mais nova, né? Eu falo sempre que a filha mais nova tem um pouco de proteção, um pouco de... E você hoje, né? Quem trouxe você para tudo isso, né? Você trouxe a Thay, né? A Thay que já era uma irmã, assim, mais experiente, né? Tudo. Você que trouxe. Então, assim, é isso, né? É buscar o que a gente tem de melhor mesmo, né? Então, obrigada, Muito Adri. obrigada. Hoje eu lembro... A gente ficou muito honrada de te receber. Encerra você hoje. Você falou que eu esqueço de você. Não pode deixar esquecida mesmo. Não, tô brincando. Queria agradecer a doutora Adriana. Ela sabe, assim, que ela tem um lugar bem especial no meu coração. Além de ser uma companheira de trabalho, a gente tá ali... Acho que todo dia, né, Adri? A gente se vê todo dia sobe junto. Cafezinho. Ela que me ensinou a tomar café. Eu que ensinei ela. A gente sobe pro cafezinho. Quero agradecer a oportunidade, assim, de você passar um pouco mais da sua experiência, contar. Nem eu falei, eu já sabia muita coisa, mas muita coisa que você contou hoje aqui pra mim foi novidade. E vamos aguardar até o próximo podcast. Estaremos aqui. Obrigada, Adri. Obrigada para quem gente. está assistindo. Espero que estejam gostando. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.